Começar o Jornal Nacional, olha só, é tudo orquestrado, viu? Contra o Bolsonaro, presta atenção. Para o próximo dia 25, o julgamento para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado. A decisão foi anunciada depois de a PGR ter rebatido argumentos dos 8 acusados. A manifestação da Procuradoria-Geral da República se refere apenas ao chamado núcleo crucial da organização criminosa, denunciada pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, 7 aliados dele tiveram seus argumentos de defesa contestados pela PGR. Os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Além deles, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou no mês passado outras 26 pessoas pelos mesmos crimes. Todos tiveram 15 dias para apresentar a defesa prévia a partir da denúncia, momento em que puderam contestar as acusações e apontar questões processuais. Entre os pontos apresentados pelos advogados estava o questionamento sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso. Eles defendiam que o processo fosse enviado para a primeira instância da Justiça, porque os denunciados não têm mais foro privilegiado. O procurador-geral Paulo Gonet discordou. Ele afirmou que a prerrogativa de foro, nos casos de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento da autoridade de suas atividades, e que os denunciados como presidente da República e ministros de Estado praticaram os crimes quando ainda se encontravam no exercício de seus cargos e em razão deles, justamente com o intuito de se alongarem no poder. O PGR também discordou dos pedidos de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. As defesas afirmaram que Moraes não pode julgar o caso com imparcialidade. Não pode mesmo não, porque, segundo a própria denúncia, claro que não pode. Ele seria um dos alvos da trama. Gonet afirmou que o pedido não foi feito da forma processual adequada e que o plenário do Supremo Tribunal Federal já analisou a alegação de parcialidade do eminente ministro relator, após a apresentação do relatório final das investigações pela Polícia Federal, e negou o seguimento à pretensão. O procurador-geral também contestou o argumento de que as defesas foram inundadas com uma grande quantidade de informações e documentos. Segundo Gonet, o volume dos documentos disponibilizados às defesas corresponde à complexidade da acusação. Ele disse: a pertinência temática e probatória dos elementos informativos apresentados está demonstrada ao longo de toda a peça acusatória, justamente a fim de garantir o pleno exercício da defesa dos denunciados. O PGR também contestou os pedidos de anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. Os advogados alegaram que o militar não agiu de forma voluntária e descumpriu cláusulas do acordo. Na manifestação, Paulo Gonet afirmou que a Procuradoria-Geral da República se manifestou, em mais de uma oportunidade, pela manutenção do acordo de colaboração premiada, o que foi acolhido judicialmente, e que não há fato novo que justifique a alteração desse entendimento. Por fim, o procurador-geral disse que a denúncia deve ser acolhida pelo STF porque atende a todos os requisitos legais e reuniu provas suficientes para tornar réus os denunciados. Inclusive o Bolsonaro. Segundo o PGR, a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Depois da manifestação da PGR, o ministro Alexandre de Moraes liberou o processo para julgamento, que está marcado para o próximo dia 25 de março, na primeira turma aqui do STF. Os 5 ministros vão decidir se arquivam o processo ou se os denunciados viram réus e passam a responder pelos crimes.
Além de Alexandre de Moraes, compõem a primeira turma os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Flávio Dino e Cristiano Zanin, gente. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que é preocupante que o órgão fiscal da lei dê chancela ao que chamou de insólitas e gravíssimas falhas processuais que contaminaram a investigação. Que o fato mais preocupante é que os elementos de prova foram disponibilizados parcialmente às defesas, impedindo o respeito ao direito mínimo a um acusado. A defesa citou a sonegação de acesso às mídias dos diversos dispositivos eletrônicos, incluindo o telefone do próprio ex-presidente, e declarou que os pedidos para acesso a todo o material foram sistematicamente indeferidos, sob o argumento de que tudo está nos autos do processo. A defesa de Almir Garnier afirmou que a manifestação da PGR é absolutamente genérica e que se recusa a debater a ausência de justa causa. A defesa argumentou que a matéria é de extraordinária relevância e, por isso, deveria ser apreciada no plenário e não na primeira turma do Supremo. As defesas de Anderson Torres e de Paulo Sérgio Nogueira afirmaram que vão se manifestar nos autos. Nós entramos em contato com as defesas de Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Mauro Cid e Walter Braga Neto, mas não tivemos retorno. Pessoal, pode parar por aqui, né? Mas olha o tanto que isso é grave. Primeiro, nessa primeira turma que vai julgar agora, o Zanin e o Flávio Dino foram indicados pelo Lula. O Lula tem muito interesse nisso, né? Até porque cada dia que passa, o governo do Lula perde mais, né? A popularidade, só vem caindo. E quem está crescendo aqui dentro do Brasil aqui? Se tivesse eleição hoje, quantas pesquisas já saíram falando que o Bolsonaro ganharia a eleição? Aí tem essa manifestação agora que vai acontecer domingo agora para a questão da anistia, está programando em 1 milhão de pessoas e no relâmpago já a PGR manda, o STF pega agora e já manda agora o julgamento agora, vai ser daqui quase semana que vem praticamente. Isso é um afronto, né? E eu espero que eu como senador e os outros 80 senadores, os outros 503 deputados federais se posicionem. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro, que é uma perseguição, é uma covardia, é uma sacanagem que está fazendo com ele. Eles querem literalmente aprender o Bolsonaro. Eles não querem deixar o Bolsonaro, né, o ano que vem, poder disputar a eleição juntamente com o Lula, que está falando que vai ser candidato, porque sabe que vai perder. O Lula vai perder. Então querem tirar o Bolsonaro de todo jeito do jogo. Então espero que todos os senadores como eu aqui, principalmente que foram apoiados pelo Bolsonaro, os deputados federais, se posicionem. E você esteja lá também agora, domingo, para a gente poder, né, questionar essa questão, tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, e também para a gente poder lutar pela anistia dos presos políticos. Vamos para cima, tamo junto.